Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 9, 9 ao 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sempre nos surpreendemos com as atitudes de Jesus, com o seu jeito de compreender, com o seu jeito de agir com as pessoas, até mesmo com a sua forma de cobrar ou de colocar os seus mandamentos para as pessoas. Mesmo quando ele exerce a sua autoridade, dizendo aquilo que deve ser feito, de uma forma que não é exagerada na contundência, ou seja, não machuca as pessoas, né? É uma forma simples, uma forma tranquila, digamos assim. Mas o que surpreende mais é algumas pessoas que ele acolhe. Ele não discrimina ninguém. No entanto, cada um que vem a ele, assim que ele fala, assim que ele realiza alguma coisa na vida daquela pessoa, ele despede-a ou a envia, né, para que ela vá e viva diferente, ou viva de acordo com aquilo que a uniu naquele momento com Jesus. Então nós vimos aqui nesse trecho de hoje, no Evangelho de Mateus, ele próprio contando, de uma forma breve, como que foi o seu chamado, como que Jesus o chamou. O cobrador de impostos, Mateus, ele exercia essa função e era uma função muito ingrata, porque ele era provavelmente judeu, mas exercia uma função, um trabalho para os romanos, e então acabava sendo muito mal visto pelo povo dele. Era como que um traidor, né? Uma pessoa que traía, porque estava a serviço daquele povo que oprimia o seu povo. Não sabemos as circunstâncias, o porquê, qual eram as condições de sua vida, por que ele realizava isso. Mas o que importa é que Jesus olha-o e convida-o a segui-lo. E nesse convite, ao ele aceitar o convite de Jesus, Jesus vai à sua casa e ali tem a oportunidade de reunir-se não somente com ele, mas com todos aqueles que eram também da sua profissão, com o grupo daqueles que exerciam a mesma profissão. E aí Jesus então é criticado. A leitura, muitas vezes, que se faz desse trecho, a expressão que se usa para fazer essa leitura, eu acho que não é a melhor. Dizer que Deus tem preferência por esses mais afastados, assim como se diz muitas vezes que Deus tem preferência pelos pobres. Porque Deus ama todos. A condição de ser, de estar nessa vida mais pobre ou mais abastado, de estar no pecado, numa situação mais pecaminosa que a outra, de estar num grupo, de estar numa profissão, de estar, enfim, numa situação de vida, é a nossa história, os nossos passos, as nossas escolhas que vão nos colocando dessa forma. Mas, originalmente, a nossa dignidade existencial, nós somos iguais para Deus. Ele nos ama todos, né, da mesma forma. Seja o mais pobrezinho, o mais humilde, seja o mais rico, seja a pessoa mais santa, seja aquele que está mais afundado em pecado. Então Deus ama todos e convida a todos. É isso que Jesus quer nos dizer. Não importa a situação em que eu estou, não importa a situação em que você está. Importa que nós possamos ver, ouvir e responder ao chamado, ao convite de Deus. Essa é a grande lição que Jesus nos dá ao chamar Mateus. Era alguém que era questionado e era excluído, inclusive, né, do seu povo pela função que exercia. No entanto, ao convidá-lo, Jesus diz para ele: Olha, venha como está, mas não permaneça como veio. E é isso que ele convida a cada um de nós.
Então ele não olha a profissão, não olha o que nós estamos cometendo de pecado, de erro, de acerto. Mas ele olha para o nosso coração e convida a cada um de nós, a mim e a você. Venha, venha, me ouça, aprenda comigo e me siga. Me siga e também testemunhe o meu amor. Então Deus ama cada um de nós e convida-nos dessa forma, para nós virmos como estamos, mas não permanecer como chegamos. Que possamos assim seguir os passos do Mestre a cada dia. Deus abençoe, ilumine e guarde você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.